Tudo bem, André? Obrigado pelo convite, viu? Agradeço imensamente essa oportunidade da gente ter essa troca, né, de conhecimento. E é um momento que a gente está separado, né, mas juntos ao mesmo tempo. Então, queria muito agradecer ao SESC também pela oportunidade de estar com essa atividade, né, com o projeto Cultura em Rede, SESC-PE, com a atividade no Transborda, a linguagem da cena, né, feita pelo SESC de Casa Amarela. E esse nome linguagem e cena, eu acho que, acredito que ele está dentro desse espaço, desse nosso diálogo de hoje, né, sobre a história e não o folclore, mas a história mesmo dos povos indígenas, né, a sua cultura, a sua religiosidade, né? E hoje realmente é uma cena. Os povos indígenas hoje a gente precisa dar um olhar mais direcionado, mais responsável, mais reflexivo sobre esses sobre esses, sobre esses irmãos, né? Talvez em certos momentos eu vá me sentir emocionado, porque a gente, ao longo do processo de maturação, né, de conhecimento, de descobertas, a gente termina aqui se encontrando, né, nesse mundo, nessa cena, na verdade, desse povo que hoje está aí ainda nessa luta, né, nessa busca de reconhecimento, de respeito e de representatividade. Então, essas linguagens indígenas desses povos, do nosso povo, né, na verdade, está atrelado a essa cena contemporânea, a essa cena que o mundo está vendo hoje, de total desprezo, de total falta de respeito, né? E de abandono, inclusive. Então, dos povos indígenas em certos momentos, pensando, refletindo sobre os irmãos, eu me pego meio que emocionado nessa nova esperança de busca de caminhos, né, para que a gente consiga se unir mais e busque entender mais qual é realmente o nosso papel enquanto responsáveis políticos, responsáveis cidadãos, né? E responsável, inclusive, da sua ancestralidade, né? Nessa composição toda étnica, nação, e vamos refletir, vamos pensar, né? E vamos tentar resgatar essa história através desses tempos que vem sendo negado cada dia mais, né? Obrigado ao SESC, obrigado a você pelo convite. Montubá, para quem é de Montubá, Axé, para quem é de Axé, Mucuyu, para quem é de Mucuyu. Salve, salve a Jurema, salve os povos indígenas, salvem a natureza. A gente que agradece, principalmente essa oportunidade, né, de falar um pouco, né, do conhecimento, porque, como vocês sabem, a cultura, né, indígena, ela, desde muitos anos, ela vem precisando, né, se proteger, né, cada vez mais pelos acontecimentos. Desde que surgiu, né, a tribo fundou, né, que veio também dos Carijós, e daí a turma, né, de índios, né,
apesar que os índios, eles não gostam de ser chamados de índio. Eles gostam de ser chamados por cada grupo. Por exemplo, os funiôs gostam de ser conhecidos como funiôs. Né? Mas entende e não cria nenhum tipo de situação. É só mesmo para a situação de explicação. Então, desde o início, os índios eles são perseguidos, né? Como todo mundo sabe, seja pelo interesse de terra, seja pelo interesse de não aceitar a sua cultura. Né? E os índios funiôs, ele tem esse nome, né? Funiô, justamente porque eles fugiram, né? São índios que eles encontraram barreira para fugir entre as águas, né? Pelos caminhos que a água faz. E é aí que deu a origem chegar em Águas Belas, dar início a um novo ciclo, iniciar um grupo, né, que aí novamente a tribo, manter os seus costumes, né, até porque os índios, Funiô, ele não fala, assim, fala-se o português, mas mantém dentro da tribo a linguagem do Iamê, que é uma linguagem própria, para manter e preservar a cultura indígena. Né? Infelizmente, tive a informação, assim, acredito que todo mundo também teve, que a nossa área cultural, né, a nossa interligação com a comunicação, né, ela foi atingida, né, porque chegaram lá, tocaram fogo na parte escolar dos índios Funiô, escreveram várias coisas ameaçando a cultura, né? Então, assim, a cada ano que se passa, a ameaça, né, dos índios, ela permanece. Né? A cultura, né, ela numa situação que muitas vezes ela não é aceitável. Então, esse espaço a gente agradece bastante, porque é uma forma de oportunidade de falar o que pensamos, por que pensamos. É uma forma de deixar esclarecido o porquê nem tudo relacionado à espiritualidade dos índios, até mesmo a situação de rituais, elas não são apresentadas, né, por conta que cada funiô ele tem a responsabilidade de preservar a cultura, né, de levar esse nome à frente, de mostrar que os funiôs existem, e se depender de cada um funiô, enquanto tiver funiô no mundo, o funiô vai continuar, né, e mostrar que somos fortes. Né, não é a primeira vez que fomos atacados, né, existem outras vezes, como todo mundo sabe. Porém, a nossa união prevalece. Eu gostaria também de agradecer também ao Sesc, a todos vocês presentes na nossa live, a você, Luciano, por aceitar o meu convite e manter essa união e mostrar as diferenças e as desigualdades referentes a esse tema tão interessante de se falar. Pois é, André. Então, aproveitando aí a sua fala, quando você diz a respeito de fuga, né? Essa coisa que ainda não acabou, na verdade, né? A gente tem aí a idade de mais de 500 anos de perseguição, né? De escravidão, né? E essa fuga, ela permanece até hoje. E eu acredito nesse formato que a gente possa buscar a entender mais os povos originários a partir dessa junção, aonde não só os povos indígenas, mas também com os negros, né? E inclusive os povos ciganos, porque quando a gente trata da questão colonial do Brasil, a gente fala muito mais no povo, o negro, o africano e o índio, né? Mas também a gente esquece que existe também a questão aí da exploração também e a perseguição aos ciganos que já vinham da Europa nesses navios, também já com essa promessa dessa nova terra, dessa nova riqueza, mas através de uma prestação de serviços, né? Então, depois de toda esse processo colonial, a gente começa a enxergar a resistência desses povos, né?
a resistência dos povos negros, a resistência dos povos indígenas e os povos ciganos. E aí acontece essa fuga, né? E essa nova formação de povoados, vamos dizer assim, ou de aldeamentos, né? Onde existia vários grupos, várias etnias, né? E aí as religiões vão se misturando, né? As práticas culturais vão se formando. E daí começa esse processo de representatividade, por exemplo, dos caboclinhos, né? Enquanto agremiação carnavalesca, né? E aonde a gente percebe dentro dessa agremiação que há ali um sentido religioso, seja ela o religioso afro-africano, seja ela a prática religiosa indígena e também a espiritualidade cigana, né? Então, essa representatividade que me parece ter os caboclinhos, que em certas vezes pode ser não seja acolhida, né, pelos povos indígenas, porque eles têm as suas visões a respeito dessa representatividade quando você fala de se usar o cocá, de se usar a pintura, né, e desses grupos étnicos que existem dentro dos povos indígenas. Então, não é apenas a tribo, né, é a comunidade, é aquele povo, é aquela etnia. E quando a gente fala de tribo, realmente tem esse lado meio que negativo, né? Meio que pejorativo, né? E aí, não fugindo um pouco dessa ideia, mas dessa representação que os caboclinhos do Recife, Zona da Mata e de outros estados, Paraíba, Ceará, Sergipe, né, Fortaleza, me parece também que tem alguns registros de caboclinhos em Minas Gerais, né? Então, veja aí essa região Nordeste, na sua geografia, de onde pode surgir tantos caboclinhos, né? Como hoje uma cultura, uma prática carnavalesca, mas que se tem ali dentro daquela conjuntura toda uma certa representação, inclusive de preservação, de uma certa preservação desses povos originários nossos, né? Então, eu queria mostrar para você e para as pessoas que estão nos acompanhando um vídeo, né, de 3 pessoas que fazem parte junto comigo da tribo indígena Carijó do Recife, e tem 123 anos de história. Então, além da gente ser um grupo de caboclinho nesse espaço de discussão que é o carnaval, mas ali dentro a gente carrega essa essência religiosa africana, indígena, cigana. A gente tem toda uma obrigação para que isso aconteça, a gente tem toda uma prática cultural, né, na música, na dança, na vestimenta, e aí eu queria apresentar para o público, e aí a gente voltar para ver como é que é essa imagem, né, na cena do caboclinho desfilando, e como é realmente essa atividade cultural dentro da comunidade indígena, tá bom? Então, esse vídeo ele tem a presença de Adriano Moraes, Tamires Santos e Marcela Santos. São 3 pessoas que estão lá dando continuidade desses 123 anos da tribo indígena Carijó. Vamos lá para o vídeo.
Pronto? Acabou o vídeo, né? Aí, André, a gente tem, só para registrar e agradecer a André Moraes, Adriano Moraes, a Tamiri Santos e a Marcela Santos, que são componentes da tribo Carijó, né, onde eu também faço parte há 5 anos. E aí eles me cederam esse vídeo que a gente tinha preparado, e aí eu pedi para eles passarem justamente para a gente conseguir ouvir essa musicalidade que faz com que a gente faça essas coreografias, que a gente chama de manobra, né? Então, essas manobras, elas variam de tribo para tribo, aí no sentido mesmo mais conhecido, né, no comum. E a base dessas coreografias, a gente utiliza o som da macumba, que pode ser o toré de caboclo, a gente tem o baião e a gente tem o perré. Então, são essas músicas que a gente tem dentro das tribos que faz com que a gente execute essas manobras, né? Então, eu queria fazer essa ligação junto com você nessa diferença, porque há um ritmo que a gente tem, né, dentro da tribo, dentro dos caboclinhos, mas também vocês, os povos indígenas, eles têm uma sonoridade. E me parece que a única que é muito similar é o toré. Não é? Eu queria que você falasse a diferença desse nosso toré e a relação do toré executado dentro da celebração dos indígenas. Gostaria de agradecer o vídeo, estava excelente, tá? Questão sobre a diferença relacionada ao toré indígena, tá, para a apresentação dos caboclos, na visão do funil, tá? Temos a apresentação, né, local aberto para todo o público, onde sempre passa uma mensagem, né, sempre passa um porquê está vestido, né, porque o nosso tipo de vestimento, ela sempre representa algo, ou seja, para a representatividade de agradecer, seja para cobrar, seja para lutar, né? Então, tem a parte, né, quando tem, por exemplo, a comemoração, que, por exemplo, nesse período agora, né, no finalzinho agora de agosto, os fundões, eles se recolhem, tá, para a questão do procedimento, que é considerado uma festa do Uri, e aí é nossa preocupação base, que nos dá fortaleza e tem a total energia, né, onde tem a parte de recolhimento de todos os índios, né, mesmo que estejam trabalhando fora da tribo, eles retornam, né, e aí é um ritual que é direcionado para homens. Então, as mulheres, elas permanecem em volta da tribo para outros tipos de afazeres, e a questão espiritual, a questão de convenção para se fazer por algo que você entende que eu não posso falar muito por questão até mesmo de trazer um pouco do segredo, né, que existe esse compromisso. Mas de uma forma mais simplificada, tem a questão ritualística, e a partir dali, após esse tempo de recolhimento, desenvolvimento e outras coisas que é feita lá nesse ritual, tem a apresentação, né, onde dali sai para a comemoração, né, que é agradecer a natureza, é agradecer a Mãe Terra, é agradecer o universo por trazer o fruto, a água limpa, trazer os tempos bons, nos livrar de qualquer mal que venha a acontecer. Então, a questão da dança, ela vem a partir daí, né? Tanto é que, como tem um pedaço, né, do que é Etaraido, Etawana, Edaido, Etawana, Etaraido, Etawana,
justamente é uma saudação à Mãe Terra, né, por estar trazendo essa situação, né, de alegria, de paz, de amor, né? E então os índios eles têm muito disso, né? Então geralmente que é muito parecido também com os caboclinhos, né? Dançamos, né, a fixação do toré de forma de pé no chão, né? Não utilizamos nenhuma, porque precisamos desse contato com a terra, né? As nossas vestimentas têm todas a interligação com o que estamos apresentando, tanto é que cada pena dessa, elas não são arrancadas dos animais, tá? Elas caem, a gente recolhe, e aí quando chega uma quantidade suficiente, é que a gente realiza o procedimento, né, do cocar, dos colares, do que seja. Tá? Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, eu vim procurar um período que tinha um tal produto e não tem mais. Então tem muito disso daí. Os caboclos, os caboclinhos, né, cuidando dessa parte religiosa, ela tem esse movimento também com os fundadores, mas tem essa diferença, né, porque os caboclinhos, ele interliga os demais caboclinhos praticamente de todo o Brasil, né? Ele tem essa representação de todo o Brasil. Já na questão dos funiôs, a parte mesmo do toré, ela é apenas a representação do nosso povo, dos nossos antigos. Tá? Então, ela tem essa diferença, né, entre uma e a outra. Nos caboclinhos, né, a gente percebe que tem os caboclinhos, como eu falei antes, que tem uma prática religiosa desde o seu início, e muitos deles se iniciam já com essa questão religiosa, porque existem alguns caboclos que eles vêm de algum ato religioso dentro de um terreiro, por exemplo. Você está lá cultuando a Jurema e, de repente, chega um caboclo e pede para a agremiação se organizar. Então, muitos caboclinhos, a gente tem esses registros, que ele se inicia a partir desse momento religioso, né? E também tem os caboclinhos que não são, e não tem ligação nenhuma com a religião. Né? Eles saem mesmo, se organizam, fazem a sua agremiação e vão brincar o carnaval. Mas também tem os caboclinhos que têm toda essa ligação religiosa. Né? Eu participo de uma, por exemplo, que através do nosso orientador espiritual, que há uns anos atrás era comandada por Clóvis, pai Clóvis, e hoje está sendo por Jefferson, o irmão dele, e nessa preparação do carnaval, que já se inicia a partir do mês de outubro, onde se dá a organização para o carnaval seguinte, que os ensaios acontecem todos os sábados dentro da própria comunidade, né? Então, a gente faz esses ensaios no meio da rua, porque a gente acredita que a gente precisa realmente abrir esses espaços e despertar esses olhares dentro da própria comunidade para o caboclinho, não só pelo carnaval, né, mas que conheça também essa história dessa construção, né, seja ela dentro do carnaval e seja ela ao longo do ano dentro do próprio terreiro, né, e toda essa formação e informação da própria história indígena, né. E aí a gente executa também através do nosso orientador espiritual, antes dessa saída para o profano, vamos dizer assim, existe esse ato, essa preparação através do nosso orientador, que cuida de tudo isso, que cuida de toda essa parte espiritual, né? Tem toda a ritualidade ali, para que quando a gente vá para o carnaval, vá se divertir, vá brincar, né? Como ela é conhecida, o brinquedo popular, né?
e ter toda a proteção naquele momento, ali, nesse período. Então, a gente também tem esse ritual de preparação, de cuidado, né? Para que quando a gente vá à rua, a gente vá protegido, preparado e livre de qualquer problema, né? E eu E queria, isso é diga, importante, e é de suma importância, porque, assim, mesmo tendo a minha representação, tá, dentro do fundo de hoje, de nascença, né, de ter a minha origem vindo de lá, eu sou juremeiro também, então eu consigo entender essas duas falas, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Os caboclos, né, quando ele se incorpora, muitas vezes ele já deixa lá descrito, não descrito não, mas de uma forma representada, como vai ser o caminho daquela agremiação. Então, dali, muitas vezes, ela já deixa esclarecido o que se precisa fazer, o que se precisa proteger, de quem vai estar na frente, que muitas vezes não é só o caboclo que fica na, no estandarte, vamos dizer assim. sim, Existem outros caboclos que vão. sim. Já? Pronto, então a gente vai continuar, André. E eu peço desculpa novamente porque deu uma queda de energia aqui e aí desconectou tudo, né? Então, perdão, desculpas. E a gente volta, André, da parte em que a gente estava falando sobre a prática do ato religioso, né? Tanto para os caboclinhos, quando eles vão para o carnaval, que é aquela parte do cuidado, de pedir proteção, né, aos caboclos, aos encantados, e você iria também falar um pouco sobre essa questão. Pessoal, então, não, vou repetir, tá? Novamente, que infelizmente aconteceu, mas aí tá tudo bem, né? Tudo agora funcionando novamente. Então, pessoal, justamente passando uma informação que, além da minha ligação com a tribo indígena, eu também tenho uma ligação referente a Jurema, ou seja, o Emi, né? Então, com essas explicação, dizer assim, com a vinda do caboclo, né, para a questão de apresentação cultural, uma questão de culturação do caboclo, de carnaval que seja, mas mais voltado para o caboclo, né, esses próprios caboclos que dão a permissão, muitas das vezes ela não é respeitada pela agremiação, tá? Então, às vezes o caboclo ele dá um caminho, né, ele chega quando ele vem, né, em terra, vamos dizer assim, né, por invocação, seja em questão, né, até mesmo de receber, tá? Ele dá um caminho para aquela agremiação, no qual ela deve se seguir, para a melhor forma. Assim como acontece também nos nossos rituais indígenas, né? Os antigos, quando eles vêm em forma de dar um caminho, não dá uma oportunidade, não dá uma direção do que fazer, né? Então, existe isso também referente às agremiações de favor, né? E aí tem esse pedido deles, que muitas vezes não são respeitados, né? Que daí ela acaba influenciando na apresentação, né? Muitas vezes as pessoas entendem o que foi que aconteceu, né? Porque estava tudo perfeito, a roupa estava linda, estava tudo bem, mas no momento que eu coloquei o pé na terra, infelizmente um dos nossos bailarinos ele acabou torcendo o pé, alguém passou mal, enfim, Uhum. muitas vezes o caboclo ele avisou o que você deveria fazer para a sua proteção, tá? Porque assim, dentro da Jurema, no período do carnaval, né, muita gente sabe que é um período no qual a gente se torna-se recolhido, né? Ou seja, para a parte da Jurema, né? Se torna-se recolhido. Né? Então, já vem uma situação que existe uma permissão maior, muito superior espiritual para se fazer algo. Então, são regras que precisam ser seguidas. Né? Então, assim, ao pouco que eu vi, agradeço também já Luciano,
sei que você também é um representante da tribo, né, dos caboclinhos, dos Carijóis, né, o convite, né, que você várias vezes me convidou, e eu fiquei com essa pendência também dos diretores, né, mas pode ter certeza que eu vou marcar com vocês também direitinho para poder comparecer lá. E eu vejo que vocês seguem muitas questões de respeito em questão do tema que vai ser representado, a forma como a roupa, né? Porque tudo tem muita apresentação. Tem muito mais a proximidade, né, dos povos, né, da junção dos povos, dos caboclinhos, tem muito isso, né? Traz um pouquinho, né, pela vestimenta que você vê que hoje, quando utiliza as pedras, né, que eram utilizadas pelos ciganos ou com outras coisas, e aí pergunta, não, mas os índios não faziam isso, assim, tá? Porque, ou seja, os índios trabalhavam com aquilo que estava na oportunidade. Então, as roupas, né, indígenas é o que eles encontravam, mas tanto é que tem relatos de que existem vestimentas que muitas vezes eles estavam usando cartuchos de bala, eles estavam usando pedrarias que caíram da coroa de uma corte e quando se perdeu, ele foi lá, achou as colunas, então são coisas que eles vão colocando no dia a dia e vai se apresentando, né? Então, tem essa né? Hoje, o caboclinho tem isso, que também são várias culturas que vai preenchendo. Eu digo que o caboclinho é um preenchimento de cultura. Pega um pouco da cultura dos ciganos, pega um pouco da cultura dos negros, pega um pouco da cultura indígena, pega um pouco da cultura local, né, que se trabalha bastante as pessoas, né, e o canto que se permanece com as vocações, né, com os pedidos àqueles caboclinhos para se tornem-se presentes, né, tem aquela parte do tempo. Então, assim, eu fico encantado, né, todas as vezes que eu vejo os caboclinhos, né, cada cultura tem vida. Então, na minha concepção, né, na questão religiosa, vai ser por aí. Eu estou vendo por aí, nessa ornamentação que você fez, que está linda. É, eu queria. Você parece que tem um cachimbo aí, né? Fumaça. Né? Então, eu queria que você apresentasse isso aí para a gente, falasse um pouquinho de como é que funciona, qual é o simbolismo que tem. Né? E aí? Então, Luciano, o nosso cachimbo, assim como todos, né, ela forma uma interligação. Tá? É como o nosso pedido ele fosse enviado por aqui. Então, o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa proteção. Tanto que dentro das tribos, a fumaça, muitas vezes, para todos eles, é utilizada para tudo, para cura, para proteção, para pedidos, para afastar o mal. Então, isso também é utilizado por diversas vezes. Eu tenho um costume muito grande, né, de estar... Eu mesmo herdei isso, né? Eu não vou em todos os lugares, né, porque tem um respeito, que da fumaça, que não pode incomodar os demais. Mas aonde eu posso, quando chego no meu cachimbo, com o meu pensamento, porque eu sempre vou desejar, eu sou o tipo de pessoa que eu sempre desejo o bem, para que aquele bem se torne-se 1000 vezes mais, dependendo do que a pessoa me deseje mal, eu vou desejar o bem. Que é isso, essa função que o cachimbo tem, tá? Ele é feito de jurema, essa base é feita de jurema, tem esse trançado aqui, tá? Que é feito na nossa parte de artesanato, que é a função do funil. E tem diversos, né? Tem diversos tipos de cachimbo. E para quem está iniciando, vamos dizer assim, né? Às vezes é melhor começar com um pequeno, né? Porque às vezes eu vou comprar um grande, mas aí não está acostumado ainda. Porque tudo isso aqui cachimbo é que ele chama, né? Ele vai trazendo, vai crescendo dentro de você, para que você não puxe mais energia do que é necessário, você comece a passar mal, você passa mal por conta da energia também, né? Também da fumaça, mas da energia. Muitas vezes não está acostumado. Pronto, eu queria mostrar agora um vídeo de uma coisa maior, né?
da questão da agremiação mesmo, de um caboclo, né? A agremiação caboclo, né? E é uma imagem de uma apresentação fechada. O técnico está me dizendo, a técnica que não tem como fazer a apresentação do outro vídeo, porque com a queda de energia acabou tudo, desconectando. Mas a imagem tem? Pronto, coloca aí a imagem, por favor. Essa imagem eu vou colocar e vou falando sobre ela, aí a gente vai entrar na parte da indumentária, na parte de vestimenta, né? Vamos lá. Já está aí aparecendo a imagem? Pronto, então aí a gente tem a vestimenta de Tamires Santos e Marcela Santos, né? E o cacique. Esses de branco, eles são o casal de cacique, o nosso cacique, nossa cacica da tribo, né? E embaixo, e a de azul, a Tamires de uma cabocla comum. Mas dentro dessa organização de apresentação, a gente tem a questão das performances, né? Da performatividade dessas figuras indígenas, onde a gente traz o casal de cacique, o cacique e a cacica, né? A gente traz os caboclos e as caboclas, a gente traz os herês também, né? E a nossa vestimenta, ela é dessa forma, esse cocar, né? Aí ele vai depender do ano, e vai depender do tema, quando se cria alguma relação, a gente muda de cor, né? A gente tem as atacas, que elas são colocadas nos punhos e nos pés, e os saiotes. Aí varia essas cores e varia de estética, né? Para compor essa cena. E como essa cena transborda, né? Dentro da agremiação. Então, elas são feitas de penas, são variadas penas ou não, né? Muitas vezes a gente desmonta uma indumentária para confeccionar uma outra indumentária, e aí a gente vai dando os nossos toques, né? E aí, na tribo, André, como é que a gente... como é que vocês se vestem? E quem são esses personagens também? Quem são essas figuras? Eu não sei nem se eu posso falar o nome figura. Então, na tribo, né, a nossa geralmente essa pergunta. Até agradeço por você ter feito essa pergunta, que geralmente as pessoas também me fazem essa pergunta. A nossa vestimenta ela é um pouco diferente, né, em questão sobre o nosso cocar, né, como você viu acima. Ela tem esse trançado, né, com as penas locais, né, todas elas dos pássaros, né, que são presentes na região. Então, esse penacho ele tem toda essa apresentação, e aí ela é diferenciada de acordo com o cargo, né, dentro da tribo. Né? Ou seja, o pajé ele tem a penagem maior, né, o curandeiro também ele tem uma penagem maior, né, e aí ela tem essa situação. Em questão mesmo de braceletes, todas as outras coisas, o saiote que não é nem tanto utilizado hoje mais, né, são as índias, os fundos eles não estão utilizando, porque a nossa vestimenta, ela tem a figura representativa, né, também ela tem um porquê usar, né, porque, ou seja, as índias usavam as penas antigamente, por conta de proteção, porque no momento que você vai entrar dentro de uma floresta, existem muitas plantas e outras situações que podem incomodar, como o corpo e tudo mais, então tinha aquela proteção dos principais órgãos, evitar esse tipo de contato, e os demais existiam os banhos de óleos, as outras questões que se passavam no corpo, também as pessoas, elas, quando elas têm conhecimento que, muitas vezes, os produtos de cosméticos, eles vêm dos índios, né? As pessoas não sabem, mas algumas empresas aí, ela pesquisa muito com o que os índios realizam para questão mesmo de proteção.
Então, a nossa cultura é muito voltada para isso, né? Para mostrar o que é a nossa figura, né? E tem aquela outra roupa especial que a gente utiliza para as apresentações, para o Toré, que coloca, né, questão sobre até mesmo, utilizamos uma questão sobre as flechas, que hoje elas não estão preparadas, que antigamente as flechas eram preparadas para a guerra. A ponta da flecha era utilizada com o veneno da cobra e se colocava que ao contato com a presa, ou que enfim fosse fazer, iria facilitar a caça, né? Então ela tem hoje um sentido legal. Inclusive, até se eu trouxe só um momento, que é para justamente, né, ver, né, com questão sobre uma diferença, né, o que as nossas diferenças. A pessoa disse, não, mas no carnaval eu vejo que as pessoas estão com cocar, né, sem essa base, e nos caboclinhos tem essa base. Então, é a mistura, né? Talvez esse cocar ele não está com a mistura cultural, ou seja, está diretamente voltado para o estilo indígena, e esse cocar ele já tem essa mistura, né? Essa mesclagem cultural. Mas não deixa de se cocar, todos eles têm um porquê, um sentido cultural. André, eu queria fazer uma pergunta agora. Como você, indígena, enxerga essa questão da agremiação do caboclinho enquanto agremiação no carnaval? Como é que você se sente? O que é que passa na sua cabeça quando você está lá no carnaval na Dantas Barreto vendo aqueles variados grupos, né, de caboclinhos? Você, enquanto povo originário, como é que você se sente naquele momento ali? É, vamos lá. Em questão assim, como indígena, sinto que ali existe um nome a se representar, porque independente que seja a forma como está seja representada, se for, mas está fortalecendo a nossa cultura. Então, aonde tiver caboclinho dançando, vai ter índios sendo representados, né? Vai ter a cultura sendo demonstrada, né? Questão, vamos dizer, voltada para a religião, né? Ou seja, da tema. Eu vejo aquelas representações dali muito bem envolvidas, né? Quando existe a agremiação, ela está muito estudada, vamos dizer assim, melhor para não falar nenhum nome estranho, mas assim, quando ela estuda bastante, ela tem bastante conhecimento do que está falando, sinto uma representação melhor ainda, mas que como índio, sinto que quanto mais tiver cultura, que não deixe essa cultura do caboclo morrer, porque aquilo dali é um pouco da gente, né? Aquilo dali é como se fosse um braço, uma perna nosso, que está ali representando no carnaval. E muitas vezes, até uma pessoa de fora, uma pessoa que seja de outra cultura, ela só vai ter a representação, o ligamento com o índio brasileiro ali. Depois dele não vai ter. Então ali ela está muito bem representada, uma energia que eu sinto, porque para quem vive o carnaval e passou uma vida vendo o carnaval, como eu também faço isso, quando eu vejo os caboclinhos, a energia é completamente diferente, eu sinto energia pura, não que os demais não sejam pura, mas é uma energia diferente, uma energia de floresta, porque só para quem realmente sente a energia da floresta, sente a energia dos caboclinhos. Então, é essa energia que eu consigo sentir naquele dia de apresentação do caboclinho. É maravilhoso isso. Já que eu estou fazendo essa pergunta, eu vou aproveitar e fazer aqui duas perguntas é, de duas pessoas. A primeira pergunta é Anansi, assessoria inclusiva. Ela pergunta assim: boa tarde. Seriam os caboclinhos fundamentados nas práticas religiosas, aspas, folclóricos e não religiosos, ou parafolclóricos?
eu diria que ela tem a junção dos dois, né? Assim, por exemplo, eu não consigo hoje ver um caboclinho sem questão da religião. Tá? Eu não consigo ver um grupo de caboclinho indo à rua, tá? Assim, então, posso até ir, claro, assim como existe também no maracatu, né? No maracatu que não tenha nenhum envolvimento religioso, mas o que é voltado, né? O que é a base, ele tem sim uma questão espiritual, né? Ou seja, quem está regendo, quem está no estandarte, quem é o caboclo, né? Que muitas vezes Pirajá, enfim, que está na frente. Então, tem sim esse movimento espiritual. Porém, eu não, assim, na minha concepção, não vai existir uma questão assim do arreiamento, vamos dizer, recebimento espiritual lá, né? As pessoas vão seguir a energia, e não acabou, vai chegar na hora do carnaval e vai fazer algo. Eu acredito que, sendo parafolclórico ou não, a gente tem que ter um certo cuidado para que também não fique só uma visão de que a história indígena contada no livro, contada na sala de aula e principalmente nas festas das escolas. Eu me preocupo muito com essa informação dentro das escolas, porque a gente ouve muito a palavra folclore, né? Folclore de uma coisa, folclore da outra coisa, mas eu acredito que dentro dessa estrutura de povos indígenas, de povos africanos, né, dentro dessa nossa história mesmo, de fato, né, ela precisa ser um pouco cuidada para que a gente não leve tudo pelo folclore. Né? A gente tem toda essa história mesmo, todo mundo sabe, e a gente precisa preservar essa historicidade, a gente precisa manter essas memórias, né? A gente precisa cuidar dela. E esse parafolclórico, esse folclórico, ele existe sim dentro dessa não festa religiosa, né? Dentro desse encontro não religioso, né? Da brincadeira, mas que a gente precisa pontuar aí direitinho para que as informações não sejam distorcidas, elas encontrem o seu caminho real, na verdade, e que se enxergue a importância disso tudo, né? Que não fique só pela data comemorativa e festiva, porque a gente sabe que não é bem assim, né? Eu queria... Tem aí a foto de um capacete de desfile, de capacete azul. Pronto, eu vou colocar mais uma foto que também é mais uma performance, né, que a gente tem dentro da agremiação, que são os usos dos capacetes. Chegou? Pronto, aí sou eu, Luciano, sou eu aí, de capacete, e é mais uma figura, né, é mais um personagem dentro dessa construção toda, e o carnaval, para os grupos de caboclinhos, ou para qualquer outra manifestação popular, eu acho que é um espaço realmente de reflexão, um espaço de encontro, de entendimento, de reflexão mesmo, de povo, né, de gente, de indivíduo. Né? O carnaval ele tem a sua importância para esses grupos culturais, principalmente para os caboclinhos, que resgatam naquele momento essa nossa história, né, de país, essa nossa história de gente, né, essa história de grupos étnicos. E é um momento que eu me sinto muito, muito feliz de estar ali representando os povos indígenas, os nossos irmãos, com todo respeito, né, com todo cuidado,
também junto com essa prática cultural religiosa, que eu acredito bastante também, e estou nela até hoje por conta dessa visão mesmo religiosa, onde eu me encontro. E eu queria que você me falasse, André, um pouquinho da função do cacique, do curandeiro, dentro da tribo indígena. Uma questão sobre o cacique, né? Ele tem a questão de liderar, tá? Ele que toma a força das decisões, tá? do procedimento, né? De qual caminho se deve andar. É ele que também ele toma as regras, né? O nosso presidente, né? Ele está ali para tomar umas decisões finais. Em questão sobre o curandeiro, ele tem a função de justamente trazer a melhoria, seja ele numa situação de crise, ou seja, que o índio esteja doente, ou uma situação, como também de fazer as ervas de proteção. Tá? Então, até mesmo, por exemplo, a jurema, né? Conhece a jurema tomada, né? Tem um pouco aqui que eu fiquei até de oferecer. Ah! Maravilha! Você acaba comigo assim, rapaz. E ela é composta por várias ervas, né, que são, inclusive, eles vão à caça, justamente dessas ervas, a pedido do curandeiro, e dali faz aquela junção de ervas para determinadas situações, né? Então, de repente, o índio ele acabou se machucando, fazendo uma caça ou algo desse tipo. Então, dali ele vai para o curandeiro e ele vai passar primeiro o procedimento da fumaça, do cachimbo, para pedir proteção dos maiores, né, dos ancestrais, para que dê mais conhecimento e força para ele para realizar essa questão. Né? E também aquilo, a diferença, né, da função do índio na tribo, ela tem justamente de pegar o que você tem de melhor e aquilo dali ser sua especialidade. Por exemplo, se o índio ele tem uma função de artesanato, aquele artesanato o melhor dele, ele consegue fazer um artesanato com mais perfeição dali, então vai ser a especialidade dele. Se o índio ele tem um poder melhor de comunicação, ele vai ser daquela questão, se for função de venda, enfim. Cada índio ele tem sua devida importância, né? E aí, dali, a responsabilidade se torna-se de cada um e ao mesmo tempo de todo. E aí, o pajé que ele vai tomar as decisões. Para justamente não existir aquela situação, né? E, tipo, alguém mandou fazer outra situação, mas eu não concordo. Então, dentro da tribo, ela não tem isso. Ela tem, claro, que você chegar até o pajé, informar o seu ponto de vista, a sua visão, e aí ele toma uma decisão, concordo ou não concordo. Mas uma vez que ele diz que eu não concordo, né, não fica sendo questionado, porque a gente sabe que muitas vezes a decisão do pajé é que vai trazer um bom caminho para aquela decisão, vamos dizer assim. Ele tem essa situação. Você me mostrou a Jurema. A Jurema também, além da bebida, é bom a gente falar um pouquinho sobre ela, porque essa bebida é utilizada para que a gente se conecte, né? Você tem aí a Jurema, e a Jurema tem vários significados para a gente, né? Ela é muito efêmera. A Jurema, ela é a bebida que é feita da casca, que é extraída essa casca da árvore Jurema, né? E é importantíssima essa árvore dentro desse nosso universo religioso, né? Então, a própria árvore, nesse sentido, que a gente precisa manter, precisa preservar, aí já falando no âmbito da ecologia, a importância da origem, a importância do local aonde se encontra essa árvore, a Jurema, faz parte da caatinga nordestina, né? E essa caatinga ela precisa ser vista
de uma outra forma, com um outro olhar, porque você falar de Nordeste, região Nordeste, você falar de sertão, você falar de Jurema, é você também falar de toda a natureza, né? É você falar de toda é, 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 de todo esse ambiente natural onde nós encontramos a Jurema e que ela, a cada ano que se passa, ela vem sendo destruída, né? E a gente precisa ter um cuidado com essa natureza, a gente precisa ter um cuidado com essa árvore, até porque, tanto como o pau-brasil e tantas outras árvores, eram madeiras que precisavam que eram exploradas, né, eram usadas para fazer os móveis dos salões europeus, né, para fazer embarcações para esses nossos colonizadores. Então, os grandes salões europeus, eles têm essa árvore que foi retirada aqui do nosso sertão. Então, quando se fala de caatinga, quando se fala de sertão, a gente vê coisas negativas, né? Pensa coisas de pobreza, mas não. A gente precisa também enxergar esse lado rico e importante que tem o Nordeste, que tem essa caatinga, essa vegetação única no mundo, característica, não existe em outro lugar, né? E é aqui, próximo a gente, é aqui nesse nosso Nordeste, nesse nosso sertão, que a gente encontra essa árvore que tanto a gente usa para celebrar a nossa religião, né? Para se conectar com o nosso espiritual, né? A Jurema enquanto árvore, a Jurema enquanto bebida, a Jurema enquanto o próprio nome de caboclo, caboclo Jurema, né? Então, esse cuidado, inclusive, essa discussão da natureza a respeito da preservação da árvore também precisa ser conhecida dentro dessa estrutura do caboclinho enquanto carnaval, o caboclinho enquanto representação dos povos indígenas, né? E o próprio povo indígena, acredito eu, que também precisa despertar para essa nossa árvore importantíssima. A Jurema. Viva a Jurema Sagrada! Tanto é, Luciano, que a própria Jurema, assim como o Icuri, dentro da tribo, ela é extremamente respeitada. Não como todas as outras árvores, mas ela é extremamente respeitada. Até porque é um das árvores que nos traz a cura, que nos traz um sentido, né? Não só pelo lado espiritual, mas a própria cura. Muitas vezes, remédios eles são extraídos dessas plantas e que as pessoas não têm noção disso e acaba retirando, né? Como veja aí, você mesmo falou. Hoje em dia está cada vez mais difícil você encontrar uma jurema, né? Se você hoje, antigamente que quando eu andava por aí, eu encontrava em cada uma esquina outra, encontrava uma jurema, conseguia colher uma folha, conseguia ver uma planta. Hoje em dia tem pessoas que até mesmo ligadas à religião, mas só conhecem a jurema pela internet. Ou então por um pedaço de pau que foi cortado e foi colocado em algum outro local, mas não sabe o que é realmente sentar debaixo de uma jurema, do que você sentia a energia da jurema, se interligar. Então, são frutos, são energias que precisam ser preservadas para que justamente a gente possa ter não só algo para contar do que existiu, mas que possa sim, né? Então, assim, eu faço o meu papel onde eu moro, tento plantar o máximo possível de árvores, né? Porque eu sei a importância que ela tem nas nossas vidas, né? Que as pessoas precisam ter consciência disso, independente de religião. Né? A preservação ela é necessária, não é algo por conta que vivemos na mata e gostamos da mata, é algo que é necessário. Não há vida sem floresta. Né? Então, a nossa luta é essa, por isso que muitas vezes o índice é mal visto mediante algumas pessoas na sociedade por conta disso. Mas eu vou deixar uma árvore em vez de colocar uma casa? Não, todo mundo tem sim. O mundo ele é feito sobre isso. A gente nasce e morre para justamente dar espaço para uma outra pessoa ocupar um outro espaço.
Então, é assim que a gente vê, até porque muitos anos a gente tem hoje se fica no mesmo local, né, que foi permitido também esse funil hoje, e não tem superlotação, né? Ali está a representação, não tem costumes, existe a modernidade, é claro que a gente precisa da modernidade, até mesmo para ter voz, porque se tivermos assim um espaço, tivermos uma situação para nos adaptar, para ter voz, a gente não chega em canto nenhum. Então, é justamente que existe essa necessidade. Mas a base não se perde. Continua tendo respeito, as bases que precisam ser feitas, onde puder ligar e dizer assim, eu vou defender não só o Funiô, porque não é só o Funiô, é nossa raça, é nosso país, é nossa cultura, né? Assim como o nosso carnaval também, né? Que não deixar essa parte morrer, né? Dos caboclos, né? Eu vejo que, infelizmente, tem muitos caboclinhos que estão deixando de sair, né? Por situações e tal. Mas não deixe, nem que seja no seu bairro, nem que seja para pegar um pouco de pena. Faz, porque os índios, antigamente, os índios, muitas vezes, quando vinham para cá, com as primeiras roupas, vamos dizer, dos caboclos, eram os índios que confeccionavam, eram os índios que ensinavam as pessoas a criar uma vestimenta próxima do que se iria passar no caboclinho. Então, essa interligação, o caboclinho, inclusive, sempre vai existir. Né? Ela não vai deixar, mesmo que as pessoas queiram, né? Mesmo que desvenham os ancestrais, mas o índio, hoje, no real, não vai deixar de interligar nunca. Né? Então, interligação hoje está sendo uma representação do que há muito tempo se faz, né? Hoje, na moderna, né? Porque hoje a gente está conseguindo essa comunicação entre a comunicação na internet, mas é algo que vai depender, né? Da representação cultural, como minha, como sua, como as pessoas, né? Como quem acredita na nossa história vai se permanecer pelo resto da vida. Salve a Jurema, salve a natureza, né? Salve os encantados, salve os caboclos. Vejam que o sertão, a caatinga, ela tem riqueza, ela tem poesia, ela tem água, sim. Ela só precisa ser vistas. Elas só precisam, as riquezas do sertão, da caatinga, elas precisam ser vistas de outras formas. Tem para a gente dar continuidade a algumas perguntas e dialogando. Tem uma pergunta aqui da nossa querida Ivana Delfino. Beijo, Ivana. E ela pergunta o seguinte: como os ou as participantes entram em contato com esse rio de universo de conhecimento e cosmologia? Eu queria responder essa pergunta. Aí, se você puder complementar. Dentro do Caboclinho, lá a gente tem um formato de educação, de pedagogia. Então, a gente busca, durante os ensaios, que começam em outubro e vai até as primeiras semanas que antecedem o carnaval. Então, nesse período, tem toda uma preparação, não só para os movimentos da dança, das manobras, como também para a formação da própria manifestação, do seu significado para a gente. Então, eu sou um dos que, durante os ensaios, eu sempre troco alguma informação com as pessoas que já vêm no grupo há muito tempo, que são participantes porque são do terreiro, porque seguem o candomblé e a umbanda, e aí já está ligado com a prática também da jurema, como você mesmo falou, que além de ser indígena, você também pratica a jurema. Então, a gente traz todo esse universo para as pessoas que são mesmo de lá, nascem lá no terreiro, como para as pessoas que vêm de fora, né? Ah, eu quero participar do Caboclinho, quero sair no carnaval. Pode vir. Aí, durante esse processo de ensaio, a gente vai dando essas informações, né? Vai formando
o pensamento dessa pessoa que tá se inserindo ali e deixando claro, aqui é um caboclinho que, além da gente sair durante o carnaval, mas durante o ano, a gente tem uma ligação com a Umbanda, com a religiosidade da Umbanda, do candomblé, dos povos indígenas. Então, a gente traz todas essas matrizes para dentro do nosso terreiro, e aí, você querendo fazer parte, vai precisar de um outro tempo para essa formação, né, para essa cosmologia e aí se desenvolvendo, e aí vai depender do camarada, né? Mas a gente tem lá realmente esse cuidado, essa preocupação de deixar bem claro, além de nós sermos um caboclinho que saímos durante o carnaval, mas durante todo o ano existe todo um preparo, existe toda uma prática religiosa que nos mantém há 123 anos. Né? E como eu falei, mas tem caboclinho que não. Tem caboclinho que só se junta para fazer os ensaios, sair no carnaval, sem compromisso nenhum com a religiosidade. Né? Aí, se você também puder complementar a pergunta de Ivana. É como existe também na questão da Jurema, né? Às vezes, a pessoa, quando vai visitar a primeira vez, ela pode ficar destreinada sem saber o que está acontecendo, né? Então, é de importância. Nos índios também acontece sobre isso, na nativa, ela tem esse conhecimento, né? A gente, muitas vezes, as pessoas, ela tem uma visão em chegar no grupo que vai ser de uma forma e de repente, ela vê uma visão diferente, né? Que acha que quando chegar já vai estar com a vestimenta, que a gente vai estar caçando, não é. Tem uma área específica que vai ser para visitante que vai ter conhecimento. Dali tem pontos, né, que até onde visitantes podem ir, não pode, para que não exista essa mistura. Né, e daí seguindo, isso para o lado da tribo, né? Questão sobre como você informou, né? Na questão religiosa tem isso também, né? Que ela vai conhecer, ela vai saber primeiro o que é, vamos dizer, o brilho, né? O que é o brilho, que é a parte de dança, a parte, Justo. né? Como a frente, né? Como é que se vai a parte dos caboclos, dos caciques, né? Das partes que divide a composição dos caboclinhos, né? E depois uma parte mais religiosa, para poder saber que muitas vezes a pessoa ela não mas ela é só simpatizante, ou então ela acha que, de repente, se ela participar ou fazer parte de um caboclo, automaticamente ela já vai ser conhecida como um macumbeiro, como diz, né? Digo, o macumbeiro. Você é um macumbeiro. Uhum. Você está dando uma apresentação, é como uma forma cultural, né? Você pode aprender várias danças, né? Que ali tem uma raiz. Aí, se você aprofundar, fazer parte daquele grupo, você vai ter que respeitar a sequência daquele grupo, né? Aquela espiritualidade daquele grupo, como tem, né? Grupos que têm envolvimento espiritual, que é certo, mas não é certo. Hoje em dia eu não considero mais certo, mas assim, vamos dizer, que respeita as origens antigas, né? Porque hoje a gente sabe que desde o primeiro caboclinho ele é ligado com a Jurema. Né? Me corrija até se de repente for alguma ausência de conhecimento minha, mas eu não conheço nenhum tipo de caboclos antigos que não seja interligado com a Jurema. Né? Como possa ser que as tribos indígenas elas estão se envolvidas, não vamos dizer com a parte da Jurema no todo, na parte que se mescla na Jurema, né? Mas na questão envolvidas para partes indígenas dentro da Jurema, vai ter o mesmo ciclo, vai ter o mesmo respeito, vai vir a partir da árvore, vai vir da mesma energia, é a mesma, energia é a mesma. Eu sinto a mesma energia. A diferença é que tem os costumes, que lá não muda, né? Não vai realizar nenhum lá, deixa eu ver como é que eu posso dizer, não tem, vamos dizer, a incorporação, vamos dizer assim. Lá não existe incorporação, existe a aproximação, que ali vai ser dito. Já na Jurema, a incorporação,
porque ali já vem representação e ele vai, o caboclo, por exemplo, ele já consegue falar em português, né? Ou então falar algumas coisas em português, as suas cantigas em português, e você vai entender a mensagem, né? No Sim. caso, não existe essa questão do funiô, é só em Amê. Então, ou seja, se você tem conhecimento em Amê, você vai entender o que está sendo dito. Se você não tiver conhecimento, vai precisar alguém traduzir para você. E não precisa. O Amê, ele não tem, gente. Não adianta vocês procurar assim, eu quero conhecer o alfabeto do Iamê, eu quero conhecer o situação, não faz. A tribo Funiô não fornece. Mas não é porque a tribo é ruim. Não, não é. Tem muitos estudantes foram para lá, passaram toda uma vida estudando, não tem esse conhecimento. Conhece algumas palavras. Por quê? Para preservar nossa cultura. Então, ali é a nossa porta de preservação. Então, o Iamê é aquele que adquire e tem o conhecimento de Iamê, é aquele que pode conhecer, até onde é permitido passar. Ivana Delfino, ela faz uma outra pergunta, mas eu acredito que a gente já caminhou bastante nessa informação, né? Ela comenta o seguinte: como os saberes culturais e sacracionais são trabalhados dentro da organização política e comunitária da agremiação. Então, essa pergunta que ela faz é justamente como a gente já falou. Primeiro, a gente tem essa preocupação de ser um terreiro urbano. Vamos dizer, a gente não tem essa coisa de ser um terreiro lá, fechadinho, meio que procurando se esconder. Né? Não, já passou esse tempo de você dizer eu sou do terreiro, eu tenho um terreiro e aquele terreiro está lá, né, para você chegar a sacrifício. Mas a gente tem esse processo durante esse tempo de urbanização, né, de resistência, de dizer eu estou aqui, eu sou isso e vamos em frente. Então, já nesse processo de urbanização do caboclinho, a gente já coloca ele, durante esse processo de ensaio, na rua, né? Dentro da comunidade, ali no bairro da Mangabeira, fica logo por trás do Sesc de Casa Amarela, bem nos fundos. Então, todos os nossos ensaios, eles acontecem na rua, para que as pessoas possam ver, possam ouvir, se aproximem, perguntem, questionem, sabe? Queiram participar. Então, a formação política de organização e de resistência, ela já começa aí. Né? E dentro do próprio terreiro, dentro da própria comunidade religiosa, a gente busca fazer esse acompanhamento político, mas político de resistência como reconhecimento, sabe? Como representatividade dessa história do Brasil, e que a gente também precisa de olhares. A gente precisa também de buscar essa obrigação, vamos dizer assim, do Estado, né? Porque o Estado precisa se fazer presente. Eu acho que você não pode acompanhar um processo político daquele momento, mas você precisa acompanhar essa estrutura toda com uma política ideológica, né? Dentro do próprio grupo, para que você busque essa força, essa resistência, e que aquele momento político passou, e aí você vai recomeçar tudo novamente. Não pode, é uma resistência mesmo, continuada, é uma formação continuada. Eu tenho um processo de educação de resistência mesmo, adoro e gosto de trabalhar a pedagogia dentro dos grupos culturais aos quais eu tenho contato, eu participo, né? Eu sempre levo essa proposta da formação, da pedagogia mesmo, dentro desse universo, e buscar esse fortalecimento político, primeiro individual, dentro daquela comunidade, para que naquele conjunto ela se fortaleça, né? E deixar claro, a gente está aqui, o Estado precisa caminhar junto com a gente, e as nossas ideias, elas funcionam dessa forma. É tipo que busca, e sempre a busca de um respeito, né?
por aí. Dentro, na visão da tribo, é uma situação bem complicada, porque desde que o Brasil, né, saiu do tempo da escravidão, né, que as pessoas, para quem estuda, realmente sabe que a escravidão não é só voltada para os negros, também os índios e todas as outras raças, elas foram tornando-se escravizadas. Por muitos anos, a gente manteve ainda, como dizer, com braços amarrados, né? A gente era considerada minoria, não tinha, por exemplo, os índios, eles só tinham permissão de ir à cidade, né, e ir ao contato com os brancos se fosse para poder pedir alimento ou vender o que se produzia, e não tinha direito nenhum, até que a luta fez a gente conseguir espaço, crescer o caminho para isso, conseguiu ter esse crescimento do que a gente precisa, e é claro que é uma luta que vai permanecer por muito, muito tempo. Vai permanecer. Precisa desse apoio político, porque a gente sabe que muitas vezes esse encontro, né, até a gente é uma coisa que de repente não é na mesma ideia do que a gente precisa, depois tem o sumiço, né? Tem essas questões também. Né? Então, é necessário, né? Tanto é que hoje, não que os índios estejam fazendo política, mas a cada dia tem uma necessidade maior de se especializar naquela área para se entender melhor o que está falando, por que está falando, se entender o que está dizendo, para que não se seja enganado. Então, a gente tem muita preocupação referente a isso. Eu vou ler aqui uma pergunta de Anância Assessoria Inclusiva. Ela pergunta sobre o maracatu. Eu acho que a gente pode, sim, dar uma contribuição nessa pergunta dela, né? Ela pergunta o seguinte: e os maracatus de Jesus? Eu amo. Eu, Luciano, amo, né? Que bom que os maracatus de Jesus, eles estão tomando coragem e vindo para a rua também. Estão se urbanizando, né? Esse maracatu de Jesus não significa porque tem uma linha, um pensamento religioso contrário ao nosso, não. Mas a ancestralidade que grita no ouvido quando você pega aquele instrumento musical, quando esse som é produzido, é reproduzido e ele bate, ele adentra o teu corpo. Não existe essa religião que não se manifeste através da musicalidade, né? Então, se o maracatu é evangélico, se o maracatu seja lá de onde ele for, a musicalidade é que vai levar essa necessidade do corpo, da alma, da ancestralidade. Então, há uns anos atrás, a gente estava até discutindo isso no Recife Antigo, que os maracatus de Jesus estavam tomando conta das ruas do bairro do Recife. Ô, Glória! Chega, irmão! Vem batucar com a gente, vem dançar, vamos celebrar a vida, né? Para você ver, né, o que acontecia antes, né, com a questão para os evangélicos, né? Quando chegava o carnaval, a primeira coisa que eles faziam era se recolher, né? Dizer que aquele ambiente não era apropriado, enfim, até por conta das doutrinas locais, né? Porém, isso está mudando, né? Isso está mudando. Então, cada um está dando a sua mensagem, né, da forma diferente, até porque, assim, no batuque em si, se você estiver longe, você não vai identificar se aquele... Vai conhecer, claro, de um toque para outro, a gente consegue, quando a gente estuda bastante sobre ele, a gente sabe, olha, aquilo ali pode ser tal grupo, tal outro grupo, não. Mas quando a gente está ouvindo só o toque, a gente sabe, ali está sendo representado. O batuque está sendo representado pelos negros, o batuque está sendo representado pelos índios, o batuque está sendo representado pelos brancos. É uma única noção. Né? Agora, o que ele vai cantar, a representação dele, vamos escutar. Tem uma situação, não porque eu sou voltado a uma religião, eu vou me fechar, não. Porque se a gente fizer isso, a gente está fazendo aquilo que muitos antigos faziam, né? De não ouvir e não permitir que uma outra cultura entre, não. Né? Então, ali eles sentiram que a gente não era mais uma ameaça. Ao contrário, que quando eles passam, bate palma da mesma forma. Agradece por estar ali junto conosco, mostrando que o carnaval é sim para todo mundo.
Verdade. independente de seja raça ou seja nação. Então, quando eu vejo o maracatu, tem a questão sobre aquela dominação, aquela raiz, aquela vontade. Por quê? Porque os negros, naquele tempo, né, naquela representação, era a cultura do candomblé, da cultura da Umbanda, que ali era o que abraçava os negros naquele tempo, e era ali o caminho que ele tinha, porque não podia, de forma alguma, um grupo de maracatu ser representado ou utilizar uma bandeira, vamos dizer assim, com o nome de Jesus, não podia, porque que dali eles teriam que ser condenados, poderiam até ser apedrejados do que fosse. E hoje não, hoje o próprio grupo, né, evangélico, ele está se adaptando a uma realidade que é a nossa. Então, isso, para mim, mostra que a cultura venceu. Né? É a parte cultural que venceu. Não Justamente. é as suas diferenças que venceram, é a parte cultural. O carnaval é isso, a junção. O nosso carnaval, ele vai ser isso. E se todos a nação de religiosas, todos os superiores permitir para isso para melhor, para que envolva cada vez mais essa junção. É verdade. Então, chega para a rua, Maracatu de Jesus. Vamos celebrar. Vamos falar um pouquinho de comida? Vamos falar aí um pouquinho desse banquete, dessas preparações aí deliciosas. Que pena que eu não tenho como transmitir Nossa, essas imagens para cá, né? Tive a grande sorte, né, da tapioca sabor do Nordeste, né? Que ela, vou botar aqui um pouco da imagem para você, tá? De trazer assim, essas delícias aqui, trazendo um pouco, né, do que é da alimentação dos indígenas, né? Que é a junção, né? Ali está a tapioca, né, que vem da massa, né, da mandioca, né, vem a própria macaxeira, melhor dizer, né, vem da macaxeira, o cuscuz, né, que são produtos que eles vêm da natureza, que servem para a nossa alimentação no dia a dia, né, que os índios eles costumam muito utilizar os alimentos naturais, né, para a sobrevivência e come bastante produtos derivados da mandioca, né, a farinha, a tapioca em si, que ela é muito utilizada. Então, tive esse prazer, né, daqui a pouco, né, de utilizar aqui e me alimentar. Né? Se eu pudesse, eu mandava para você, mas em outro momento eu vou falar com eles para justamente marcar com você, para você receber aí, que você merece, não só com vocês, mas com todo mundo dessa live aí, né, para desfrutar dessa junção, dessa situação que estão justamente trazendo a cultura, né, pernambucana para a nossa alimentação no dia a dia. Então, hoje a Tapioca Sabor do Nordeste está aí fazendo as vendas dos deliveries e trazendo essa raiz. Ela se preocupa muito em trazer essa raiz. E eu tenho esse prazer de apresentar isso para vocês, porque veio um pouco do meu conhecimento para justamente fazer esse pois restaurante. é, André. Eu acho que pelo horário a gente já vai se caminhando, né, para o encerramento. E aí fica com você. Eu queria muito agradecer a você, Luciano. Né? Só vou aqui colocar uma informação importante, gente. Para manter atenção à nossa cultura, preservar a nossa cultura, que está cada dia mais necessitada, né, de justamente para esse poder político, para a questão mesmo do conhecimento cultural, né, para abraçar mais a nossa cultura. Pessoas vão aos ensaios, né, vão ao carnaval, pesquisem, tirem dúvidas, mas não deixem a nossa cultura morrer. Né? Em questão sobre os povos indígenas, eu mais uma vez, como foi dito no início da live aí, foi uma situação que realmente nos prejudicou muito, né? Deixou muito triste em saber que uma estrutura educacional nossa, né, que uma escola está sendo destruída aí, foi destruída, né, porque tocaram fogo na maioria dos livros e as coisas lá e colocaram frases ameaçadas, em questão de ameaça, para que isso não vai levar a nada, né? Querer destruir a nossa raiz, que o índio ele
criar uma base, vamos dizer, não é o único, mas é uma das primeiras bases, a primeira base brasileira. Não deixar essa base morrer. Proteja os índios, proteja a natureza, proteja a nossa sociedade, que ela está precisando bastante. E agradecer a você bastante, Luciano, por estar junto conosco, né, por nos proporcionar e deixar, né, esse espaço aí, nos abrilhantar com esse conhecimento que é bem amplo, né, e toda essa energia positiva. Eu que agradeço, André, você ter me feito esse convite e ter essa aproximação mesmo da, da comunidade, do povo originário, e ter essa construção desse diálogo e ter esses olhares diferenciados a partir da formação dos grupos de caboclinhos durante as apresentações do carnaval. Então, ter esse diálogo só faz aumentar a nossa curiosidade, né? Com essa preocupação da formação, da educação, da arte e da educação, né? Que não fique só, como eu sempre falo, não é a festa só pela festa, não é o carnaval só pelo carnaval, é a arte, é a educação, é a formação, é a transformação dentro dessa manifestação popular que busca resistência, que busca preservar, que busca clarear as cabecinhas, né, as mentes, de que não é apenas festa, tem todo um sentido histórico, religioso, de representação de um povo, né? Então, esse momento, você falar dos caboclinhos enquanto agremiação, e você, a partir de agora, ver o carnaval e os caboclinhos na rua, possivelmente você vai ter uma visão diferenciada. E essa diferença vai culminar justamente com essa nossa preocupação, essa preservação, né? Desse cuidado, que ele saia do senso comum, né? E chegue a uma coisa mais concreta, né? A uma visão mais de existência mesmo, desses povos, desses costumes, dessa prática religiosa e a prática, por que não, da festa, né? Como chamam do profano, o sagrado e o profano, né? Então, eu lhe agradeço bastante pelo convite, agradeço o SESC também, o Cultura em Rede SESC-PE, o SESC de Casa Amarela, a Carol, né, a Carol Spinelli, a Breno Fittipaldi, que estão responsáveis por essa parte da atividade do, do transborda, né, e essas linguagens da cena, como eu falei no início. Então, essa parte de indumentária, essa parte de dança, essa parte da música, essa parte das personagens, né, que compõem essa estrutura toda da agremiação Caboclinho, ela tem toda uma ligação com essa linguagem da cena do carnaval do Recife. Então, lhe agradeço muito o convite, agradeço ao SESC Pernambuco, e eu queria agradecer também às pessoas que estão conosco, né, nessa live, o Cristiano Santana, Adelmo Lins, que inclusive é ele que está escrevendo e passando para mim as perguntas, ao RC10, que é a Roberto Carlos, que monta toda essa coisa aqui, faz isso acontecer, mesmo com o problema da queda da energia, como aconteceu, imprevistos, né? A Reinaldo Patrício, que está lá no Rio de Janeiro, ao Wellington Júnior, também grande pessoa, grande companheiro, ao Christoph Salles, grande pesquisador, historiador, lá da ilha de Itamaracá, a Carol Spinelli, a Naftali Renata, Jackson Cajuzinho, Ivana Delfino, Soiane Gomes, a Anese, Assessoria Inclusiva, Regi Ferreira e Drica Silva. Então, a todos vocês, muito obrigado. Paulinho Marcos.
Paulinho Maf também aí acompanhando a gente, fazendo companhia nessa nossa conversa. E é isso, André, fica com você agora o comando. Muito obrigado, Luciano. Eu, assim, agradeço, né, todos os agradecimentos que o Luciano fez também. Torna-se também meu agradecimento a todo mundo, a Carol, ao Sesc de Aripina, né, o Sesc na rede, que deu essa oportunidade, nos deu essa oportunidade, essa abertura de conhecimento, essa abertura esse canal, né, para termos a liberdade de falar, né, o que realmente é a nossa essência, é o nosso conhecimento, né, que a gente sabe que isso daí que torna-se cada vez mais, né, que enriquece a nossa cultura. Então, muito obrigado a todos vocês que foram presentes aqui, por permanecer conosco, né, por compreender o que aconteceu, né, que é normal, realmente acontece, tecnologia é isso mesmo, né, e, se Deus quiser, futuramente, fazer umas novas lives com novos conteúdos, e dá tudo certo. Então, muito obrigado a todos vocês. Salve a Jurema, salve os caboclos, salve os encantados, salve a mata. Obrigado, André. Até a próxima. Até a próxima.